Oi, pessoal. Então, nós falamos aqui sobre a derivada, né, de algumas funções, tá? De funções que vêm de potências, né? Mas a gente também precisa falar de mais algumas derivadas comuns que nós vamos usar ao longo do curso, tá? Então, essas derivadas vocês vão ter que memorizar, tá? Existe também uma prova, né, de por que essas são as derivadas, né, dessas funções, mas por enquanto vocês vão ter que memorizar, tá? Ou vocês podem também olhar no livro-texto, tá? Bom, então a derivada da exponencial de x, é a própria exponencial de x, tá? Derivada da função ln é o logaritmo natural de x, né? Então, é o logaritmo de x na base e, tá? Então, a derivada do ln de x é 1 sobre x, tá? E o x tem que ser maior do que zero, pela própria característica da função ln, tá? Da função logaritma. A função logaritma exige, né, que o x seja maior do que zero. Derivada do seno de x é o cosseno de x, e derivada do cosseno é menos seno de x, tá? Então, vou fazer um exemplo misturando aquelas regras que nós já aprendemos. Então, essas derivadas comuns, vou misturar com a regra da potência, né? E com a soma, né, de funções constantes, multiplicando e etc, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo que eu preparei. Então, nós temos aqui, né, o que eu peço nesse exercício, né? Para derivar essa função, tá? E para calcular ela no ponto x igual a 2, tá? Então, vamos começar derivando essa função. Então, y igual a 3 ln de x, menos 5 x elevado ao cubo, mais 3. Vou derivar, tá? Derivar, o que eu vou escrever aqui? Eu não vou botar um igualzão aqui, não. Não, eu vou escrever um y' é igual a tal coisa, ou então um dy dx é igual a tal coisa, tá? Então, vou escrever aqui y' é igual a quanto, né? Vai ser igual a constante que multiplica a função ln de x, então vai ser 3 vezes a derivada de ln de x, que nós acabamos de ver, que é 1 sobre x, menos 5, que multiplica a derivada de x elevado ao cubo, né? Na verdade, a derivada de x elevado a menos 3, tá? Isso aqui equivale a x elevado a menos 3. Então, é 5 vezes a derivada de x elevado a menos 3, tá? Mais a derivada de 3. Derivada de constante é 0, tá? Então, vou calcular isso aqui. Isso vai dar 3 sobre x menos 5, que multiplica a derivada de x elevado a menos 3, vai dar menos 3, x elevado, menos 3 menos 1, menos 4, tá? Então, isso aqui ficou 3 sobre x, menos 5 vezes menos 3, vai dar mais 15, tá? Cuidado com o sinal. Vezes x elevado a menos 4. X elevado a menos 4, posso passar isso para baixo, né? Com o sinal invertido. Então, x à quarta, tá? E aí, eu peço para calcular isso no ponto x igual a 2. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em x igual a 2, o que eu tenho, né? A derivada vai ser derivada calculada em x igual a 2
é igual a 3 dividido pelo valor de x. Qual que é o valor de x? É 2, tá? Mais 15 dividido por 2 a quarta, tá? 2 a quarta é 16, certo? Então, essa aqui é a resposta desse exercício, tá? Vou fazer mais um, tá? Então, nós vamos agora calcular, então, a derivada, né? Então, eu quero a derivada da função y igual a 3 cosseno de x menos 5 seno de x, tá? No ponto x igual a π sobre 2, tá? Pronto. Então, vamos lá. Então, a função que eu tenho vou colocar ela de novo aqui, y igual a 3 cosseno de x menos 5 seno de x. E eu quero calcular a derivada dessa função no ponto x igual a π sobre 2. Tá bem. Então, vamos calcular a derivada. Y' é igual a 3 vezes derivada do cosseno, quanto que é? Então, eu volto lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que tá aqui, né? Ó, derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, derivada do cosseno é menos seno de x, tá? Menos 5, derivada do seno, tá? De acordo com aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, derivada do seno é o cosseno. Tá? Então, essa derivada aqui, quanto que deu? 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 seno de x, e aqui é menos 5 cosseno de x. E eu tenho que calcular isso no ponto x igual a π sobre 2. Então, y' calculado aqui no ponto x igual a π sobre 2, vai dar menos 3 seno de π sobre 2, menos 5 cosseno de π sobre 2, tá? Aí, vocês têm que lembrar ali do ciclo trigonométrico, né? Bom, π sobre 2 é 90 graus, tá? Então, lembrando ali do ciclo trigonométrico, vou até fazer ele aqui, tá? O ciclo trigonométrico, ele era assim, a gente tinha aqui o seno, esse eixo representa o seno, esse eixo representa o cosseno, tá? E eu tenho aqui um círculo de raio 1, tá? E aqui eu tenho, eu começo a marcar o ângulo, né? A partir daqui. Então, aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo π sobre 2, aqui é o ângulo π, aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π, né? De novo. Então, eu começo a marcar o ângulo. O ângulo que eu tô interessada em calcular a coisa é o ângulo π sobre 2, que fica aqui, né? Então, é como se eu vim aqui com o meu compasso, né? E eu abria o ângulo até aqui. Π sobre 2 é 90 graus, tá? E esse é o ângulo que eu tô interessada, tá? Quanto vale o seno aqui? Esse é um círculo de raio unitário, né? Então, isso aqui, o seno vale 1, tá? E o cosseno vale a quantidade
nesse eixo. Então, o seno vale essa quantidade aqui, e o cosseno vale essa quantidade aqui, tá? Então, de novo, né, quem não lembra, pode estudar um pouquinho sobre isso. Então, essa derivada aqui, ela vai dar o seno, então, de π sobre 2 vale 1, e o cosseno de π sobre 2 vale 0. Então, isso aqui, y' calculado para x igual a π sobre 2, isso vai ser igual a menos 3, tá? É menos 3 vezes 1, menos 5 vezes 0, isso vai dar menos 3, tá? Fazer mais um exemplo, também ainda usando, né, essas funções que nós aprendemos, tá? Então, supondo que eu tenha aqui, eu vou calcular, então, a derivada da função y é igual a 2 vezes e elevado a x, mais 2x mais 3 em x igual a 0. Opa! Tá? Então, a função que eu tenho, vou colocar ela de novo, é 2 vezes e elevado a x mais 2x mais 3, e eu vou calcular isso no ponto x igual a 0, tá? Primeiro, eu calculo a derivada. Lembrando que a derivada, então, é a equação da reta tangente a essa função no ponto x igual a 0, tá? Nesse caso aqui, né, eu vou calcular essa reta tangente e depois vou calcular ela no ponto x igual a 0. Então, quanto que vai dar isso? Bom, vai dar 2 vezes derivada da exponencial de x, é a própria exponencial de x. Então, 2 vezes e elevado a x, mais a derivada, né, de 2x vai ser 2, tá? Isso aqui é uma reta, né? E o coeficiente angular dessa reta é 2, tá? Mais a derivada de uma constante. Derivada de uma constante é 0. Então, essa aqui vai ser a derivada calculada, derivada da função em um ponto x qualquer. E o que eu quero fazer? Eu quero calcular a derivada dessa função em x igual a 0, tá? Então, em x igual a 0, tá? A derivada, tá? Posso colocar assim, derivada no ponto 0, tá? Ela vai ser 2 vezes a exponencial de 0 mais 2, tá? Qualquer número elevado a 0, quanto que é? É 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui deu 2 mais 2, que é 4, tá? Então, esses foram mais alguns exemplos de como a gente pode calcular as derivadas, né, que são as retas tangentes de determinadas funções e calcular elas para pontos específicos para os quais a gente tenha interesse. Beleza, gente? Vou ficando por aqui e depois a gente resolve mais. Até mais. Tchau, tchau.